Estamos vivendo uma época em que parar para ouvir qualquer coisa é bem difícil. Estamos sempre tão ocupados, tão atarefados, tão preocupados com os prazos no trabalho, com as contas a pagar e com todas as outras responsabilidades da vida adulta, que muitas vezes deixamos de dar ouvidos às pessoas ao nosso redor, inclusive aquelas que mais amamos. E se nos falta tempo para ouvir quem está ao nosso lado, imagine só conseguir ouvir a voz de Deus. E muitas pessoas me procuram preocupadas, dizendo que não conseguem arrumar um tempo para ler a Bíblia, meditar em suas palavras e assim entender o que o Senhor quer dizer a elas. Só que é impossível para um cristão ficar sem ouvir a voz do Senhor, pois a sua salvação depende disso. Vamos ver o que Jesus disse em João capítulo 5. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. E se você também se sente frustrado por não conseguir ler e meditar na palavra de Deus como você gostaria, eu quero que você saiba que você pode ouvir a voz do Senhor de outras formas, que não seja apenas através da Bíblia. Mas é preciso que você fique muito atento, porque diferente do que muitas pessoas pensam, escutar a voz de Deus não é algo tão sobrenatural como nós costumamos ver nos filmes, onde uma voz grave fala como um trovão surgindo do céu e falando com as pessoas. É claro que se Deus quiser, Ele pode falar sim, como fez diversas vezes na história. Mas neste vídeo eu vou te mostrar que existem 5 formas de ouvir a voz de Deus sem ter que ler a Bíblia. Mas antes de começarmos, eu tenho 2 coisas importantes para te falar. A primeira é que eu quero deixar muito claro que o meu objetivo neste vídeo não é te desestimular a ler a palavra de Deus e nem deixar de meditar nela. Pelo contrário, a Bíblia é a palavra do Senhor e por isso Ele está sempre falando através dela. Na Bíblia, Deus nos ensina tudo o que precisamos para viver e crescer espiritualmente. E nela você pode encontrar direção para todas as áreas da sua vida, por isso crie o hábito de ler a palavra e a cada dia você vai entender mais os planos do Senhor para a sua vida. Amém? E a segunda coisa que eu quero te pedir é para você se inscrever aqui no meu canal. É só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para você receber a notificação sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos ver as 5 formas de Deus falar com você sem ter que ler a Bíblia. A primeira, Deus fala através do Espírito Santo. Assim como nós temos ouvidos físicos, nós também temos ouvidos espirituais. E como eu disse no início desse vídeo, Deus não fala conosco através de uma voz alta, que vem do além, como vemos nesses filmes. Mas Ele fala conosco através do seu Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa que faz parte da Trindade. Ou seja, Jesus, Deus e o Espírito Santo são um só. E quando Jesus estava prestes a deixar os seus discípulos, depois dele ter ressuscitado, Ele prometeu que enviaria o Consolador para ficar sempre ao nosso lado. Então, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo e a partir daí, Ele passa a te orientar nas suas questões do dia a dia. A voz do Espírito Santo é sempre para nos guiar pelo caminho de Jesus, nos ensinando, nos corrigindo e nos fazendo lembrar das suas palavras. Vamos ver o que Cristo disse em João capítulo 14. O Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, meus irmãos, ouvir a voz de Deus também significa ouvir a voz do Espírito Santo em nossos corações. E quando isso acontece, você sabe que é Ele que está falando com você. Às vezes, o que Ele vai falar com você não vai fazer nenhum sentido. Você vai estar olhando uma coisa com seus olhos físicos, mas o Espírito Santo vai te falar outra coisa. E aí, tudo o que você precisa fazer é obedecer a sua voz. Amém? O Espírito Santo também fala conosco com aquilo que precisamos ouvir, mas para isso precisamos ter fé para acreditar, porque tudo que nós vemos vai parecer o contrário em primeiro momento. Mas à medida em que você reconhecer a voz do Senhor e você decidir acreditar, tomar posse, você verá que o milagre vai acontecer.
Então é muito importante que a gente saiba reconhecer a voz do Espírito Santo quando ele falar conosco. Muitas pessoas chegam para mim e elas dizem: "Ah, pastor, parece que veio uma ideia na minha cabeça, uma voz falando comigo, mas eu não sei se é do Espírito Santo, se é coisa da minha cabeça." Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que o Espírito Santo, ele sempre vai falar no nosso coração. Mas aonde que fica o nosso coração? Na verdade, fica na nossa mente, porque o nosso coração, que fica aqui no meio do peito, esse aqui é o nosso coração físico. Mas quando a Bíblia fala sobre coração, ela está falando sobre a nossa mente. Então, muitas vezes o Espírito Santo vai falar com você e realmente vai vir uma ideia na sua cabeça, algo que você começa a pensar e aquele pensamento não sai da sua cabeça. Pode ser que Deus já está falando com você através do Espírito Santo. E outra coisa muito importante é que o Espírito Santo, ele age de acordo com a palavra. Então, se algo está vindo na sua mente que vai contra a palavra de Deus, então você pode rejeitar, porque isso é coisa da sua cabeça, não é algo que vem de Deus. Amém? Então, uma coisa que você deve fazer é o seguinte: você vai orar, você vai perguntar a Deus se aquilo que está vindo na sua mente realmente é a voz do Senhor. E se estiver de acordo com a Bíblia, então pode aceitar, pode confirmar, porque é de Deus. Amém? E uma outra maneira de você diferenciar a voz do Espírito Santo da voz da sua consciência é através da intimidade que você tem com o Espírito Santo. Como eu disse, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, para você reconhecer a sua voz, você precisa conhecê-lo cada vez mais. Quanto mais você se relaciona com ele, mais será fácil você ouvi-lo. E o próprio Jesus disse que as suas ovelhas conheceriam a sua voz. E a sua voz nada mais é do que a voz do Espírito Santo. E na Bíblia nós vemos um exemplo muito claro disso, que quando o menino Samuel, ele ouviu Deus falar com ele quando ele estava dormindo. E então ele acordou e ele achou que era o sacerdote Eli chamando por ele. Mas então o sacerdote mandou ele voltar a dormir, que aquilo com certeza era coisa da sua cabeça. E então Samuel ouviu a segunda e a terceira vez. E então ele reconheceu que era a voz de Deus e ele disse: "Eis-me aqui, Senhor, pode falar." Então o fato de você não reconhecer a voz de Deus em primeiro momento não quer dizer que você tem pouca fé, não quer dizer que você está frio espiritualmente. Isso é algo normal, porque nós vivemos neste mundo onde ouvimos todo tipo de voz e a voz do Senhor, ela muitas vezes fica irreconhecível. Então nós precisamos buscar mais e mais até que tudo se torne mais claro. Amém? E vamos para a segunda forma. Deus fala através da oração. A oração também é uma maneira que Deus usa para falar com a gente. Quando nós oramos, a nossa mente se acalma, os nossos pensamentos se tornam mais claros e o nosso coração fica mais sensível para ouvir a sua voz. E foi exatamente assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. Havia algo na sua vida que estava incomodando ele muito, a Bíblia não fala o que é, mas era um espinho na carne, algo que estava atrapalhando a vida dele. Então ele orou a Deus para que aquele espinho fosse retirado da sua carne. E a resposta do Senhor veio em seguida, através daquela oração. Vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte." Amém? Então, meus irmãos, nós percebemos muitas das respostas de Deus através da oração, como se fosse um direcionamento para uma decisão que a gente tem que tomar. Talvez venha uma ideia para a gente fazer algo novo, começar um novo projeto, um novo trabalho. E às vezes simplesmente acalmando o nosso coração e nos dando uma resposta para aquele sofrimento que a gente está passando. Além disso, é muito comum quando nós oramos, o Espírito Santo nos lembrar de alguma passagem bíblica ou de alguma verdade baseada na palavra que você já tinha ouvido anteriormente. Mas vale lembrar que nem sempre vai acontecer durante a oração. Talvez você vai orar e parece que não vai acontecer nada, mas ao longo dos dias, ao longo do tempo, você vai ver que as respostas de orações estão vindo e que Deus está falando com você, respondendo os seus questionamentos, o seu clamor.
Às vezes, do nada, você vai estar na sua casa, assistindo TV, escovando o dente, lavando louça, e de repente o Espírito Santo vai falar com você. E de repente ele te surpreende com uma resposta ou com alguma solução de um problema que você vai ficar maravilhado. E aí, nesse momento, você vai sentir muita paz, porque Deus é um Deus de paz, amém? E tem também aqueles momentos em que nós estamos tão fracos espiritualmente, não temos força nem para orar, nem para buscar ao Senhor. Mas isso também não tem problema, porque mesmo quando a gente está assim, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme, ele intercede por nós, para nos consolar e falar para Deus tudo aquilo que está dentro de nós. Olha como é que o Espírito Santo é maravilhoso, né, irmãos? E vamos ver a terceira forma. Deus fala conosco no dia a dia. Irmãos, Deus nos ama tanto e Ele espera tanto que a gente esteja próximo dEle, que Ele é capaz de falar conosco através das mais variadas situações do nosso cotidiano. Tanto é verdade que a Bíblia diz em Romanos 8 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus pega as coisas boas, as coisas ruins, as que deram certo, as que deram errado, e Ele faz tudo contribuir juntamente para o nosso bem. Então Deus usa situações do dia a dia para falar conosco e até para trabalhar no nosso coração, no nosso caráter, seja através de uma enfermidade, onde Ele traz a cura, ou através de um momento de dificuldade financeira, que Ele entra com recursos, Ele usa pessoas, ou até mesmo em pequenos momentos do dia a dia, onde nós precisamos de uma solução e Deus age e Ele mostra a sua fidelidade. Por isso é muito importante que você fique atento aos detalhes do dia a dia, porque Deus ele quer te dar a resposta através de uma frase de um livro, através de um filme, uma atitude que alguém toma a seu respeito, e também pode ser através das redes sociais. Por exemplo, às vezes você está passando por uma luta e de repente cai na sua frente ali um vídeo para você assistir, um post no Instagram, no Facebook. Graças a Deus eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas dizendo que as minhas mensagens falaram ao coração delas e trouxe paz, direcionamento. Então Deus está sempre falando conosco, não é verdade? E através do louvor também. Quantas vezes Deus já falou comigo através de músicas, através de letras, às vezes uma ministração. Deus, irmãos, não é limitado. Deus usa coisas que a gente nem imagina para falar conosco. E Deus também usa as pessoas, né? Deus usa homens e mulheres para falar com a gente. Pode ser o líder da igreja, um amigo, o chefe no trabalho, ou até mesmo pessoas que a gente nem conhece, pessoas que nem são cristãs. Às vezes Deus usa essas pessoas para Ele mostrar que Ele é soberano, que Ele está no controle, e nós precisamos ser humildes para reconhecer que Deus falou conosco, que Deus usa quem Ele quer. E uma coisa muito importante também é que você tem que saber que Deus quer te usar. Deus pode usar a sua vida, as suas atitudes, às vezes o seu próprio casamento, Deus já está falando através dele. Através do seu bom procedimento, seu bom testemunho, você como um bom pai, uma boa mãe, tudo isso se torna um testemunho vivo daquilo que Deus faz na vida daqueles que creem. Então todos os dias peça para o Senhor te usar. Eu tenho certeza que Deus vai começar a fazer a obra, mesmo muitas vezes sem você perceber. E vamos para a quarta forma. Deus fala no silêncio. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, isso realmente acontece? E eu te respondo que sim, é totalmente possível, mas para isso você precisa baixar o volume das outras vozes que falam na sua vida. E eu não estou falando para você desligar a sua TV, desligar o seu celular, nem sair da internet. Eu estou querendo dizer para você ouvir mais a sua voz interior, para você ficar mais calmo, para você, se possível, ir para um lugar isolado. É por isso que muitas vezes nós vamos para vigílias, oração no monte, porque são lugares mais reservados, onde você fica mais isolado e ali você consegue despertar mais o seu lado espiritual e com isso você se torna mais sensível à voz de Deus. Amém? Nós vemos um exemplo muito claro disso lá em 1 Reis, onde o profeta Elias viveu um dos momentos mais difíceis da sua vida e ele teve que se esconder numa caverna enquanto ele estava fugindo de Jezabel, porque aquela mulher era rainha de Israel e ela estava perseguindo todos os profetas de Deus. Então ele se escondeu na caverna, ele queria morrer, mas ele buscou ao Senhor e, por incrível que pareça, Deus não se revelou a ele. Veio então várias manifestações da natureza e Deus não estava presente nelas.
Deus não estava no fogo, não estava no terremoto, mas de repente veio uma brisa suave e então Deus falou com ele. Eu acredito ali que Deus estava mostrando o que estava no interior de Elias. O interior de Elias estava conturbado, cheio de medo, preocupações, desânimo, mas então Deus falou com ele na calmaria e assim também muitas vezes Deus vai falar conosco. Quando a gente para tudo o que estamos fazendo, deixamos a ansiedade de lado e decidimos buscar ao Senhor, essa é a hora em que nós mais aprendemos com o Senhor. Assim como aconteceu com Marta e Maria, quando Jesus foi visitar a casa delas, Marta, ela ficou tão preocupada, ansiosa, cuidando da casa, para oferecer, lógico, o melhor para Jesus. Mas Jesus disse para ela: Marta, você anda muito preocupada com tantas coisas, sendo que só uma é importante. E Maria escolheu a melhor parte. Ela está aqui aos meus pés, aprendendo de mim. Então, meus irmãos, a coisa mais importante é nós buscarmos a Deus e entendermos que toda resposta, tudo que nós temos, vem do Senhor. Amém? Nós vemos também lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que existe um tempo para falar e um tempo para calar. E eu sei que é muito fácil quando nós estamos com aquela lista de pedidos, nós ficarmos falando e não deixamos Deus falar conosco. E não tem nada de errado, viu, irmãos? Nós pedirmos, nós clamarmos ao Senhor, mas nós devemos também deixar que o Senhor fale conosco. Então sempre quando você estiver orando, coloque um louvor de fundo, se você puder, e fique um tempo ali em silêncio. Fique pensando, fique meditando, se lembrando das palavras de Deus. E aí, pode ter certeza que no momento certo, muitas coisas vão fazer sentido, muitas coisas vão se encaixar. Amém? E a quinta forma é que Deus fala conosco através dos sonhos. Saiba disso, irmãos. Deus pode falar com vocês pelos sonhos, por revelação, do mesmo jeito que Ele fazia nos tempos da Bíblia. Mas nem todos os sonhos e revelações são Deus falando com a gente. Tem muito sonho que vem da nossa imaginação e até alguns que vêm do diabo. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. E é importante nós sabermos que nessa situação dos sonhos, que acontece desde o Antigo Testamento, muitas vezes esses sonhos eram uma exceção, não era uma regra. Não acontecia toda noite, mas sim em ocasiões especiais. Por isso, a maioria dos sonhos que nós temos são apenas criações da nossa mente, sem nenhuma ligação com o mundo espiritual. É que o nosso cérebro ele pode usar nossas ansiedades, nossos medos, desejos, traumas, experiências que a gente viveu, e com isso ele produz vários tipos de sonhos, e isso já está até comprovado pela ciência. Por isso nós não devemos dar tanta importância aos sonhos, porque a maioria não tem nenhuma ligação com mensagens de Deus. E por exemplo, se você comer bastante antes de dormir, você vai poder ter pesadelos, já que a comida acelera o metabolismo e ela manda sinais para o seu cérebro para que ele fique mais ativo. Então se você estiver muito ansioso, cansado, preocupado, com certeza você vai ter uma noite intensa de sonhos, que são descargas do inconsciente para que você acorde mais descansado. Deu para entender? Então como você pode saber se o que você sonhou é uma mensagem de Deus? Eu vou te mostrar duas maneiras fáceis que vão te ajudar a descobrir isso. A primeira é que você tem que basear na palavra de Deus. Você precisa verificar se o seu sonho não está em desacordo com a palavra do Senhor. Porque Deus nunca vai te mandar desejar uma pessoa casada, por exemplo, ou cometer um pecado. Então, em seguida, você deve orar, você deve refletir sobre o sonho, ao invés de ficar preocupando com ele. Mas caso você sonhe com algo ruim relacionado a alguém, ou até mesmo você, repreenda todo o mal em nome de Jesus, porque pode ser que Deus esteja te alertando e contando com a sua intercessão. E a segunda coisa que você deve saber é que Deus não é um Deus de confusão. Amém? Existem sonhos que não fazem nenhum sentido, ou seja, por mais que a gente tente, a gente não consegue encontrar nenhum significado para eles. E nesse caso, então, a gente tem que simplesmente seguir em frente e entregar tudo nas mãos de Deus, porque Deus é um Deus de paz e não de confusão. Então, se algo vier do Senhor para você, seja através de sonhos ou através de qualquer coisa, Ele vai fazer com que você entenda claramente a mensagem no tempo certo. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. E independente de como Deus escolhe falar com você hoje, lembre-se de uma verdade. Deus jamais contradiz a sua palavra e tudo o que Ele fala deve honrar o seu nome. E não se esqueça,
Tudo o que você precisa saber sobre a sua vida espiritual já está escrito na Bíblia. Então não deixe de lê-la e nem de meditar nas suas palavras. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, no Facebook e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.